Jesus, meu nome é Victor, um adicto em recuperação, em busca da minha meditação diária em espiritualidade, em 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 11 ao 15. Leitura. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros, e aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo no fim dos tempos. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentaram, mas Deus cumpre sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm força para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Por isso, meus queridos amigos, fujam da adoração de ídolos. Eu falo com vocês como pessoas que têm capacidade para entender o que estou afirmando. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Amém? Até aqui. Aonde, cara, a gente vai entrar em cima, pegar um ganchinho nessa leitura da Bíblia, da meditação diária de Narcóticos Anônimos, cujo subtítulo é: temos que manter nossa recuperação em primeiro lugar e as nossas prioridades em ordem. Texto básico, página 91. O que dá para a gente fazer com a espiritualidade e a leitura da meditação diária? Ele fala para a gente não adorar falsos ídolos na espiritualidade. E na meditação, ele dá que a gente tem que priorizar a nossa recuperação antes de mais nada. Então, a gente se preocupa demais com família, com emprego, com as contas que a gente tem que pagar e acaba esquecendo da nossa recuperação. Onde, se não houver a recuperação, não vai existir, provavelmente, nada dessas outras questões. Porque se a gente cair, a gente provavelmente vai perder a nossa família, a gente não vai ter dinheiro, a gente não vai se preocupar mais com as contas. Então, cara, foca na recuperação. Eu vou focar na minha recuperação, pois eu sei que se enquanto eu estiver me recuperando, estiver buscando, eu consigo resolver as outras questões. Agora, quando eu paro de me preocupar com a minha recuperação e coloco como prioridade o trabalho, a família ou os problemas, é onde eu me perco e saio desse contexto. Temos que manter nossa recuperação em primeiro lugar e as nossas prioridades em ordem. Não adorarás a ídolos. Na palavra da espiritualidade, ele fala que os que fizeram isso no passado foram castigados. E o que eu entendo, cara, como ídolo nessa passagem em cima da meditação diária: não priorize o que não é da sua recuperação. Dê prioridade à sua recuperação. Eu vou priorizar a minha recuperação. Eu não vou adorar ídolos. Eu vou buscar a Deus, ao poder superior que está me guiando nessa jornada, e não vou colocar questões como família, problemas financeiros, problemas de relacionamento, acima da minha recuperação. Eu tenho que manter a minha recuperação no foco, no meu objetivo. E as demais coisas vão sendo resolvidas com o tempo. Eu vejo muitas pessoas que chegam, principalmente no começo da recuperação, preocupadas com a namorada que ficou em casa, preocupada com as contas que tem que pagar. E elas demoram, cara, mais tempo para conseguir chegar em um entendimento e uma recuperação legal. Por quê? Porque ele está usando isso como prioridade na vida. E não está focando na recuperação. Ele ainda não encontrou o caminho da recuperação. Ele não consegue enxergar. E eu tive essa dificuldade por um tempo.
mas desta vez eu já vim com foco na recuperação mesmo. Eu deixei todas as questões para trás. Foi me contada uma história bem legal, eu queria compartilhar aqui com vocês, desta questão da minha recuperação em si quando eu vim para cá, que eu falava que eu não tinha para onde voltar. E um amigo, um irmão, que me ajudou bastante no começo da recuperação, me contou uma história, cara, eu não lembro, não me recordo ao certo o nome, o título, mas eu me lembro da história, que eles tinham que dominar uma ilha, e aquele comandante daquele exército, dentro daquele, eles estavam no mar, e eles estavam para chegar na ilha, né? E os soldados estavam com medo. E o comandante percebeu que os soldados estavam com medo. Mas era uma coisa muito importante, dominar aquela ilha. O que foi feito? O comandante, quando eles chegaram e desceram todos os soldados dos navios, ele foi e colocou fogo nos navios, destruiu os próprios navios. Por que ele fez isso? Para que os soldados não tivessem mais a opção de recuar, de voltar para os navios e fugirem. A única opção desses soldados era enfrentar o inimigo e, e conseguir ali conquistar a ilha, que era o objetivo deles. O que eu trago dessa história para a minha recuperação? Cara, eu deixei as questões do passado no passado. Eu taquei fogo nos navios. Não tem mais como recuar. Eu só posso ir para frente. Então é para frente que eu vou. Sem colocar questões de relacionamento, dinheiro ou qualquer outro tipo de questão, cara, que a gente vai usar como subterfúgio para a recaída, para voltar aos velhos hábitos. Então, você, eu, que tinha um bote salva-vidas, taca fogo nele também, porque o meu caminho é para frente e é pelo meu objetivo em recuperação. Então eu vou manter o foco na recuperação acima de qualquer outra questão. E esse é o ensinamento que a palavra vem trazendo para mim hoje e que eu gostaria de estar partilhando com vocês. Beleza? Fico por aqui. Bom dia.